O cérebro humano é considerado um dos mais inteligentes do mundo, porém, há certos aspectos que permanecem além de nossa compreensão. Um desses mistérios é conhecido como paradoxo. Embora tenhamos evoluído para entender a realidade de uma maneira específica, existem paradoxos que desafiam nossa visão convencional de como as coisas funcionam. Agora, alguns físicos afirmam ter resolvido um paradoxo que persistia há 50 anos. No entanto, será que realmente chegaram a uma solução? E quais são os outros paradoxos mais intrigantes? Prepare-se para descobrir. Paradoxo de Fermi. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do paradoxo de Fermi. Esse paradoxo recebe o nome do renomado físico italiano Enrico Fermi, conhecido por criar o primeiro reator nuclear. Ele busca responder a uma pergunta intrigante: onde estão os extraterrestres? Considerando que nossa estrela e a Terra fazem parte de um sistema planetário relativamente jovem em comparação com o restante do universo, e que é possível para uma civilização alcançar a capacidade de viajar entre as estrelas ao longo desse tempo, seria de se esperar que já tivéssemos sido visitados por alguma forma de inteligência alienígena. Alguns argumentam que isso não é realmente um paradoxo, pois podemos apenas supor que exista vida inteligente além do nosso planeta. No entanto, o paradoxo de Fermi se baseia na chamada equação de Drake, que utiliza 7 variáveis para estimar o número de civilizações possíveis em nossa galáxia. Essa equação nos sugere que poderia haver milhões de planetas semelhantes à Terra, abrigando civilizações distantes. Contudo, essa estimativa foi feita em 1961, quando não tínhamos conhecimento de nenhum planeta orbitando estrelas além do nosso próprio sistema solar. Somente recentemente, em 2020, astrônomos utilizando dados do telescópio espacial Kepler descobriram que existem mais de 300 milhões de planetas com condições semelhantes às da Terra espalhados pela Via Láctea. A análise concluiu que cerca de metade das estrelas parecidas com o Sol em nossa galáxia possuem planetas rochosos localizados em zonas habitáveis, onde a existência de água líquida na superfície é possível. Na verdade, os planetas são extremamente comuns, superando em número todas as estrelas da nossa galáxia. Em breve, o telescópio espacial James Webb será lançado ao espaço para buscar por novos mundos potencialmente habitáveis. Fique atento, pois em breve teremos mais informações sobre isso. O universo silencioso. Agora que sabemos quantos mundos existem e quantas possibilidades de civilizações avançadas podem existir, a pergunta persiste: por que o universo é silencioso? Talvez estejamos prestes a fazer uma descoberta revolucionária em termos de tecnologia, ou talvez já tenhamos sido visitados por alguma civilização distante e simplesmente ainda não tenhamos conhecimento disso. Recentemente, têm surgido avistamentos inexplicáveis de OVNIs, levando alguns a acreditar que os extraterrestres já estão entre nós. Uma prova concreta dessa presença poria um fim a esse paradoxo. O paradoxo do bootstrap. O paradoxo do bootstrap é um dilema relacionado à viagem no tempo que questiona como algo que é retirado do futuro e enviado para o passado pode ter existido originalmente. Esse tema é comumente explorado em tramas inspiradoras de muitos filmes de ficção científica, como as séries de filmes Bill e Ted, Exterminador do Futuro e Doctor Who. Vamos analisar um exemplo desse paradoxo. Imagine que você seja um viajante do tempo e, antes de embarcar em uma grande aventura, decida visitar uma livraria e comprar uma cópia de Hamlet, escrito por Shakespeare. Em seguida, você viaja de volta no tempo para a era elizabetana em Londres e entrega o livro diretamente a Shakespeare. Então, William S. copia o livro e o apresenta como seu próprio trabalho. Os séculos passam e, durante esse tempo, Hamlet é impresso e reproduzido inúmeras vezes, até que uma cópia dele acaba na mesma livraria onde você o comprou. A questão então se torna: quem realmente escreveu Hamlet? O paradoxo do avô. Este é outro paradoxo famoso que envolve você viajando no tempo para apagar seu avô, ou seja, eliminar sua existência. Agora, sabemos que todos aqui amam seus avós, mas isso é apenas um exemplo. Mais uma vez, você é um viajante do tempo e volta no tempo para executar a ação e apagar a existência de seu avô. Em seguida, você retorna ao presente, mas o fato é que, com a morte de seu avô, seu pai nunca nasceu, e agora você percebe que nunca existiu. Tudo sobre você é apagado, incluindo sua família, amigos, todas as suas posses e sua história. Portanto, você não teria nascido em primeiro lugar, tornando impossível realizar tal ação. Alguns cientistas acreditam que, se isso acontecesse, você criaria uma linha do tempo alternativa ou até mesmo entraria em um universo paralelo. Outra variante interessante do paradoxo do avô envolve viajar no tempo para eliminar Hitler e impedir a Segunda Guerra Mundial. Isso teria algumas consequências intrigantes. Digamos que você tenha uma brilhante máquina do tempo e planeje voltar antes que as coisas saiam do controle durante a guerra e corrigir tudo. O problema agora é que essa ação remove qualquer motivo para a viagem no tempo, juntamente com qualquer conhecimento de que a razão para viajar no tempo já existia. Agir como um executor viajante do tempo simplesmente cria um paradoxo, e, juntamente com a ideia dos muitos mundos, a viagem no tempo poderia criar uma nova linha do tempo sem o Führer, mas a antiga linha do tempo ainda existiria. Você até poderia criar uma nova linha do tempo ainda pior. Mas o que aconteceria se você enviasse algo de volta por meio de um buraco de minhoca?
Paradoxo de Polchinski. O grande e falecido Joseph Polchinski, o renomado físico teórico que escreveu o livro sobre a teoria das cordas, também criou uma situação potencialmente paradoxal envolvendo uma mesa de bilhar. Uma bola é enviada através de um buraco de minhoca, permitindo a viagem no tempo. Nesse cenário, a bola de bilhar é lançada em um ângulo específico para sair do buraco de minhoca no passado e colidir com sua versão anterior, desviando-a de seu caminho e impedindo-a de entrar no buraco de minhoca inicialmente. No entanto, alguns estudantes de física encontraram soluções que evitam contradições, fazendo com que a bola emergisse do futuro em um ângulo diferente, apenas roçando sua versão mais jovem em vez de afastá-la completamente do buraco de minhoca. Esse leve toque alteraria sua trajetória de forma a retornar no tempo com o ângulo necessário para dar esse toque de raspão em seu eu mais jovem. Agora, aqui está algo que vai fazer você questionar a realidade de uma maneira diferente. Paradoxo dos observadores. O paradoxo dos observadores é algo extremamente estranho, e entre todas as peculiaridades da teoria quântica, poucas são mais estranhas do que a famosa fábula de Schrödinger sobre um gato que está simultaneamente vivo e morto. Vale ressaltar que isso é apenas um experimento mental, e nenhum animal jamais foi prejudicado. O paradoxo descreve uma situação em que um gato está preso dentro de uma caixa sem janelas, juntamente com material radioativo, um contador Geiger, um martelo e um recipiente contendo veneno letal. O material radioativo tem uma chance de 50% de decair. Se o contador Geiger detectar a emissão de uma partícula radioativa, ele acionará o martelo, que quebrará o frasco de veneno, resultando na morte do gato. No entanto, até que a caixa seja aberta, não se sabe se o gato está vivo ou morto. Portanto, antes da abertura da caixa, o gato está simultaneamente vivo e morto. Você pode estar se perguntando, como isso é possível? Isso ocorre porque o simples ato de observar a matéria realmente altera o resultado do que acontece com ela. Não é possível saber que algo está presente a menos que seja observado. O experimento da fenda dupla agora, você provavelmente achará tudo isso muito estranho. Mas considere o paradoxo de outro experimento observacional chamado experimento da fenda dupla. Esse é o experimento de física mais famoso de todos os tempos. Imagine uma parede com duas fendas e, em seguida, atire bolas de tênis na parede. Algumas delas ricocheteiam na parede, enquanto outras passam pelas fendas. Se houver uma segunda parede atrás da primeira com as fendas, algumas das bolas de tênis que passaram pelas fendas irão atingi-la. Agora, se você marcar onde as bolas de tênis atingem a segunda parede, esperaria ver duas faixas de marcas aproximadamente do mesmo tamanho das fendas. Parece bastante simples. No entanto, algo muito estranho acontece no experimento da fenda dupla quando você ilumina as fendas com luz. A luz não é apenas uma onda, é também uma partícula chamada fóton. Se você disparar um único fóton pelas fendas duplas, ele formará um padrão de interferência na parede de trás, como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se o fóton passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas é nesse ponto que a coisa fica ainda mais estranha. Ao observar o experimento da dupla fenda, o comportamento dos fótons muda, como se eles estivessem conscientes e soubessem que estão sendo observados. Isso é comprovado pelo fato de que, se o experimentador tentar determinar em qual fenda o fóton está passando, o padrão de interferência desaparece. O ponto crucial é que a observação de um fóton pode alterar eventos que já ocorreram. Como isso é possível? Ainda não foi descoberto. Talvez você seja a pessoa que resolverá esse quebra-cabeça. O paradoxo da informação do buraco negro. Um dos maiores paradoxos da física é o paradoxo da informação do buraco negro, um enigma que surge da combinação da mecânica quântica com a relatividade geral. Os cálculos mostram que a informação física pode desaparecer permanentemente em um buraco negro, permitindo que os estados físicos evoluam para o mesmo estado. No entanto, isso é controverso, pois a mecânica quântica afirma que a informação nunca pode ser destruída. Vamos imaginar que você queime dois pedaços de papel com letras diferentes escritas neles. Reconstruí-los a partir das cinzas seria quase impossível, mas não completamente. As sutis diferenças na fumaça, temperatura e quantidade de cinzas ainda mantêm informações sobre as duas letras distintas. O problema com os buracos negros é que eles sugam objetos e, depois de um tempo extremamente longo, irradiam o que foi engolido na forma de radiação Hawking. Infelizmente, ao contrário da fumaça, temperatura e cinzas resultantes da queima do papel, a radiação de Hawking não contém informações sobre o que o buraco negro engoliu. Isso ocorre porque toda a radiação de Hawking é a mesma, o que implica que os buracos negros destroem informações sobre o universo. Então, os buracos negros em evaporação realmente destroem informações, ou as informações escapam à medida que o buraco negro evapora. Uma nova geração de físicos afirma que as informações realmente escapam de um buraco negro por meio de sua radiação, e eles identificaram uma superfície invisível chamada superfície quântica extrema, que fica dentro do horizonte de eventos de um buraco negro. Essa superfície parece codificar a quantidade de informação que é irradiada pelo buraco negro, evoluindo ao longo da vida do buraco negro de acordo com o esperado se as informações estivessem escapando. Aparentemente, algo pode escapar de um buraco negro. Esse problema ainda não foi completamente resolvido e é um trabalho em andamento. Quando tivermos certeza, fique ligado aqui, pois informaremos.